Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse Papo Saudável de hoje, da quarta-feira de cinzas de 2026. Espero que vocês tenham passado bem esse feriado desses últimos dias, tenham desfrutado da melhor forma possível, tenham sabido usar sua inteligência, sua capacidade para serem pessoas com mais paz e mais tranquilidade. Espero que tudo isso tenha acontecido. Esse final de semana foi fantástico para mim, maravilhoso. Isso me permitiu ter um encontro até um pouco maior com o meu Criador. E isso me traz muita paz. Na realidade, é a única coisa hoje que entrega uma paz verdadeira. Eu já aprendi um pouco disso. Hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre um tema que foi desenvolvido pelo Watchman Nee, um cara que eu admiro demais, que já faleceu, mas que provavelmente é a pessoa que mais conheceu a Bíblia que eu já conheci até hoje, que eu conheci através dos livros, claro, eu não conheci pessoalmente. Ele começa falando do tesouro em vaso de barro. E ele fala sobre dois versículos aqui que eu vou ler para vocês. É 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 8 e 9. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Meus amigos, meus irmãos, veja só, isso era Paulo falando. Quando a gente fala de Paulo, a gente está acostumado a ver um homem de uma capacidade espiritual simplesmente fantástica. Um homem que está muito além do que a grande maioria. Eu, por exemplo, quando vejo o crescimento espiritual de Paulo nos livros que ele escreveu, eu fico me sentindo minúsculo, eu fico me sentindo um inseto, né? Porque eu não estou nem perto, mas não chego nem perto do grau de crescimento espiritual de um Paulo. Mas Paulo, esse homem tão crescido, tão próximo do Deus vivo, ele chega a dizer aqui nesse versículo que a tribulação foi tal forma grande que ele desesperou da vida. Ele imaginou que ia morrer, ele estava desesperado. Vocês conseguem entender isso? E aí quando a gente vai falar sobre o tesouro em vasos de barro, que muitas vezes se fala na Bíblia, o vaso de barro somos nós, que barro significa a humanidade. Quando disse que Adão seria formado do pó, da terra, do barro, né? Então barro significa sempre essa humanidade. Nós somos esses vasos de barro. Depois, lá na frente, ele fala sobre a questão do oleiro que faz o vaso de barro como bem lhe aprouver. Pois bem, o vaso de barro ele tem um tesouro dentro dele, porque esse espaço dentro seria o espírito humano que foi feito para contactar e conter o Espírito de Deus. É por isso que nós, seres humanos, temos algo que os animais não têm. Os nossos cachorros, eu tenho 3 cadelinhas lindas, maravilhosas, que eu as amo muito. Mas elas não têm espírito, elas não sentem necessidade de adorar um Deus, qualquer que seja. O Deus que eu acredito, ou um Deus hindu, ou um Deus, sei lá. Não, elas não sentem isso. Nenhum animal tem isso. Você nunca ouviu falar, por exemplo, de um grupo de elefantes adorando o Deus, sei lá o quê, o Deus árvore, ou o Deus sol. Você nunca ouviu falar disso, porque os animais não têm o espírito humano, que é essa parte mais nobre, que foi feita à imagem e semelhança do nosso Criador. E nós temos essa necessidade de contactar o mundo espiritual. E seja através, se você das religiões afrodescendentes, por exemplo, você tem necessidade de contactar os espíritos relacionados à sua religião. Se você é um cristão, você tem necessidade de contactar o Espírito Santo de Deus. Se você tem uma religião X, outra, você sempre vai imaginar que você pode contactar o Espírito relacionado ao Deus que você acredita. Então nós sentimos essa necessidade, a necessidade de adoração, a necessidade de contactar um Deus, qualquer que seja ele. Eu pessoalmente acredito no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó.
que tem um nome quase que impronunciável, mas tem um tetagrama que a gente pode falar, e os judeus sempre nos levam a chamar de Elohim ou Adonai, e que ele veio à terra e se chamou Yeshua, e esse Deus que fez questão de fazer um sacrifício por nós para nos salvar. E quando eu falo nos salvar, não é do inferno necessariamente, isso também, por que não? Mas principalmente de nós mesmos, das falcatruas, das loucuras, das bebedeiras, das coisas que acontecem ao nosso redor. E nesse carnaval foi tão presente na vida de muitos, né? Eu me lembro que uma vez alguém falou sobre o fato de que eu me autodenominei cristão, e eu era adolescente, e alguém falou assim: tão novinho e já perdeu a vida. Mas por que perdeu a vida? Porque você não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Não, mas é exatamente o oposto. Eu posso fazer ou não fazer. Eu tenho a liberdade para isso. Deus nos chamou à liberdade. Agora, muitas pessoas não têm liberdade para isso. Vocês já perceberam quando nós somos adolescentes o que acontece? Vocês são pais e vocês que são adolescentes, imaginem como eu já passei por isso. Você tem uma tendência de ter que querer agradar as outras pessoas. Então, se seus amigos dizem que você tem que tomar cachaça, você tem que tomar cachaça. E você é meio como que forçado a isso, meio como que um escravo. Renda-se à liberdade do espírito de você poder ou não fazer certas coisas que seus amigos gostariam que você fizesse. Você que é pai, aprenda a ver se seu filho está sendo levado simplesmente porque ele está sendo meio como que levado num grupo, numa manada, o efeito manada. Então, já que todo mundo está fazendo isso, é uma das coisas que os pais ouvem muito, né? É tipo assim: todo mundo está fazendo, menos eu, né? Aí a mãe costuma dizer assim: se fulano de tal for pular da ponte, você vai também? Né? Tem sempre aquela pergunta assim. Mas, na verdade, a grande sacada é que na adolescência a gente tem uma tendência muito forte de tentar agradar os outros. E nós precisamos ser pessoas com uma individualidade própria. Dizem que até o perfume, eu uso um perfume há 40 anos, o mesmo tipo de perfume. E dizem que até isso denota uma personalidade bem formada, né? Então, por que não tentar desenvolver essa personalidade? Uma personalidade que queira coisas de crescimento e não de destruição. Perceba que o tesouro em vasos de barro é um paradoxo. Você tem um barro que não tem valor nenhum e tem um tesouro lá dentro. E esse tesouro é o próprio Deus, quando nós o chamamos para dentro do nosso espírito. Você está se sentindo meio triste, meio infeliz, meio depressivo, talvez porque você brincou o carnaval esses dias todos e chegou no final e você percebeu que aquilo não te acrescentou em quase nada, ou porque você tomou muita cachaça e percebeu que só ganhou foi uma dor de cabeça enorme, ou porque você percebeu que você rompeu relacionamentos, complicou-se, brigou e fez tantas outras coisas mais, eu tenho uma solução para você. E a verdadeira paz que você pode encontrar, quem disse que entregaria foi Yeshua. Ele disse: a minha paz vos dou, não como o mundo vou lá dar. Vocês sabem, muitas vezes nós não conseguimos perceber que certas pessoas não têm tanto discernimento de que nós somos falhos. Nós temos o nosso tesouro, esse nosso próprio Deus, em vasos de barro. Paulo se desesperou da vida dele. Se Paulo se desesperou da vida dele, pessoal, imagina nós. Teve uma época que Pedro estava preso e os irmãos eles estavam orando para que Pedro fosse libertado. E houve um terremoto e destruiu parte da prisão e Pedro foi liberto. Veja bem, a gente está falando dos discípulos, os super discípulos, aqueles que estiveram com Yeshua. E aí quando Pedro chegou, eles não acreditaram que era Pedro. Mas como não acreditaram? Vocês não estavam orando para que ele fosse libertado? Então, se você tivesse um pouquinho mais de fé, entenderia que ele ia ser libertado. Muitas coisas, então, nós só pedimos. Feito crianças, quando você está com a criança no supermercado, que ele vê um chocolate, me dá um chocolate, me dá um doce, me dá isso, me dá aquilo. Ele não pensa como o pai ou como a mãe pensam ainda. Quando ele crescer, se tornar maduro, ele vai fazer isso. Quantas vezes nós somos crianças em nossos pedidos para com o nosso Deus? Mas esses pedidos, quando a gente os faz, mesmo de uma forma mais, digamos assim, madura, dizendo: Senhor, o que é que o Senhor deseja? Qual é a sua vontade para a minha vida?
Na hora que podemos fazer isso, a gente percebe que a gente tem esse tesouro. E esse tesouro dentro de pessoas como nós, que são falhos, que têm depressão, que têm ansiedade, que às vezes precisam de remédio para dormir e às vezes estão muito preocupados porque os filhos estão dando trabalho, porque um filho decidiu fumar maconha, ou seja lá o que for que aconteceu. Na verdade, a grande questão aqui é o quanto que nós temos essa fé nesse vaso de barro tão imperfeito, tão cheio de problemas. Nós somos muitas vezes inclinados a pensar que onde há tristeza não pode haver alegria. Então eu não posso ser nunca como Paulo ou como Pedro. Mas pessoal, esses super apóstolos, Pedro por exemplo, ele chegou a dizer para Yeshua, eu nunca te abandonarei. E aí Yeshua falou para ele, olha, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. E ele negou. Quantas vezes nós temos pessoas que negam somente porque aquilo não é tão legal? Um adolescente que quer se passar por gente super transada, super da moda, e aí não, eu não vou falar de Deus. Falar de Deus é uma coisa muito arcaica, muito antiquada, muito do século passado, quando na verdade todas as pessoas, todas, sem exceção, mesmo essas pessoas que renegam esse nome, sentem necessidade, porque tem um espírito humano. Então vocês, pais, saibam, seus filhos precisam disso. Sejam modelos para eles, mostrem para eles como é que você pode receber esse Deus através do invocar, do clamar. Não precisa ser comprando uma religião, você não precisa ter necessariamente que ter uma religião e ser um religioso. A palavra religião ela só aparece na Bíblia uma vez, quando diz que é cuidar dos órfãos e das viúvas para o serviço do Senhor. Mas a palavra religioso aparece muitas vezes de uma forma muito negativa, chamando de sepulcros caiados, de hipócritas. Então, não sejamos essas pessoas que querem mudar os outros de fora para dentro. Vamos tentar nós mesmos passar para os filhos e para as pessoas ao nosso redor que a necessidade que o nosso Deus deseja e que nós possamos ter essa mudança de vida de uma forma de dentro para fora, de forma que a gente possa desfrutar isso com alegria, com prazer, não porque foi uma ordenança. Eu não vou beber porque me ordenaram que eu não podia beber. Não. Se eu quiser, eu bebo. Eu vou, na verdade, não beber porque aquilo faz mal para o meu organismo, pode destruir o meu organismo. Vocês sabem, ultimamente eu adorava tomar Coca-Cola com gelo e limão. É uma coisa que eu simplesmente gosto. Só que Coca-Cola tem cafeína. Cafeína, alguns grandes pesquisadores como o Andrew Matthews ou outros das universidades de Stanford, Harvard, Oxford, começaram a descobrir que a cafeína faz muito mal, diminui a produtividade de vocês até em 70%. Então eu deixei de lado a Coca-Cola. É um hábito que você pode adquirir e hoje eu não consigo mais ter aquele prazer que eu tinha em pensar em Coca-Cola. Eu ia para o supermercado, fazia um carrinho de comida e outro carrinho só de Coca-Cola. Eu era viciado em Coca-Cola, ganhei uma gastrite por causa disso. Na verdade, a Coca-Cola ela é muito gostosa, é uma delícia, um refrigerante fantástico. Porém, tem café. E eu não estou nem falando do açúcar que engorda, eu estou falando somente do café. E o café é uma droga. Em alguns países é proibido se tomar café antes dos 18 anos, para vocês terem uma ideia. A produtividade cai assustadoramente. Se vocês quiserem saber um pouco disso, experimentem passar uma semana sem café. Se vocês forem viciados em café, vou ter a síndrome de abstinência, que é ter dor de cabeça. Eu me lembro da minha mãe quando era viva que ela dizia que o café era bom para dor de cabeça. Na verdade é que ela tomava café o tempo todo, se ela não tomasse ela ficava com dor de cabeça. É a síndrome de abstinência da droga, que é uma droga muito pior do ponto de vista de produtividade do que a cocaína, a maconha, isso com pesquisas. Eu posso no futuro mostrar essas coisas para vocês até com gráficos. Usaram tarântulas para ver isso. Então nós temos esse tesouro em vasos de barro, de forma que a gente pode sim ter hábitos saudáveis. A gente não precisa ter hábitos nocivos, ruins, só porque os nossos amigos, porque as pessoas ao nosso redor decidiram que nós temos que ter. Não vamos agir como crianças sendo levados por tudo quanto é vento de doutrina.
Quantas vezes nós somos adultos, mas agimos como crianças que fazem somente o que os outros determinam que nós façamos. Muitas vezes é numa religião. Vocês já imaginaram? Imagina você ter uma religião que muitas vezes tem tanta gente corrupta, muitas vezes tem pedófilos lá dentro, muitas vezes tem pessoas que arrecadam dinheiro de uma forma irregular. Quantas coisas ruins acontecem nas religiões muitas vezes. Também coisas boas. Muitos religiosos estão aí fazendo boas ações, fazendo com que drogados deixem de ser drogados, fazendo com que pessoas saiam do crime. Isso também funciona. Mas então, na hora que você consegue perceber que são pessoas que podem nos levar a ter uma comunhão com o nosso Deus e não um aspecto religioso de uma organização religiosa, mas sim o próprio Deus, a gente consegue encontrar essa paz. E a partir dessa paz, a gente começa a poder ser transportado para um momento de êxtase. Você começa a perceber que mesmo quando você está sozinho, você não está mais sozinho. Você pode perceber que quando você invoca, experimenta invocar esse nome, chama Yeshua, é o que a gente comumente chama de Jesus Cristo. Na verdade, a palavra Jesus, ela não existe dessa forma, o J nem existe em hebraico, o nome dele seria Yeshua ou Yahushua. Então você imagina você invocar, Yeshua, eu quero te invocar, eu quero que você entre dentro do meu espírito, eu quero sentir essa paz que esse maluco está dizendo aí. Vamos ver se isso realmente funciona ou não. E imagina o que vai acontecer com você em pouco tempo. Você vai começar a entender que existem coisas muito mais prazerosas do que simplesmente meter a cara na cachaça. Coisas muito mais prazerosas do que sair fumando maconha ou cheirando cocaína. Vocês vão perceber que o nosso próprio Deus, ele de uma forma limpa, sem contaminar o nosso corpo, que é o santuário do Espírito, de uma forma limpa, ele nos dá prazer e paz. De uma forma linda e maravilhosa. Eu espero que vocês possam ter essa mesma experiência que eu tive. Eu não estou aqui vendendo nenhuma religião, eu não estou querendo que vocês abracem qualquer fé ou religião, mas eu gostaria que vocês pudessem dar uma chance para esse Yeshua. Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então, ele não é como naquela música de Roberto Carlos que diz assim, e sem que eu abrisse ele entrou. Não, ele não força nada. Ele vai estar lá batendo. Se você permitir, ele entra. E ele entra no seu espírito e lhe dá a paz que você tanto almeja. Se você passou os últimos dias imaginando como seria passar o resto da sua vida sem paz, pois bem, eu posso lhe dizer que você pode passar o resto da sua vida com a paz de Yeshua. Eu espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje. Hoje eu queria falar um pouco ainda sobre o Equilíbrio e a Dental Clínica, que são duas clínicas aqui no Vale do Açu, que são simplesmente fantásticas. A Dental Clínica também tem a sua versão lá em Natal. São clínicas maravilhosas. A Dental Clínica tem a melhor estrutura que você pode oferecer hoje no Rio Grande do Norte, uma das melhores do país e do mundo. Em odontologia, nós temos um laser de alta potência que consegue até cortar gengiva e osso, muitas vezes sem anestesia e sem dor. Consegue tirar cárie sem precisar daquele barulhinho da broca. Consegue fazer hoje, não laser, mas o Serec, fazer facetas de porcelana ou restaurações de porcelana numa única sessão. Imagina fazer restaurações que alia a dureza do amálgama, aquele material que as pessoas não gostam muito porque é prateado, com a durabilidade do amálgama e a beleza da resina, que é um material frágil e pouco duradouro. Segundo um pesquisador lá do Paraná, ela só dura 1 ano, 2 no máximo. Então imagina poder ter alguma coisa que dure muito, 10 anos, 15 anos. Eu estou, por exemplo, com as minhas 30 porcelanas há quase 15 anos e dessas eu quebrei mais ou menos 3 de 30, ou seja, 10% em 15 anos. Então é totalmente possível ter um bom sorriso, um sorriso bonito, que seja forte, e a Dental Clínica tem a exclusividade de ter máquinas como essas que fazem esse tipo de situação numa única sessão. Né? Além disso, nós temos o nosso próprio tomógrafo e raio-x digital, de forma que você pode vir para a clínica fazer a documentação ortodôntica e o aparelho ortodôntico numa mesma sessão. Nós temos o Dr. Érico, nosso excelente ortodontista. Nós podemos fazer implantes na mesma sessão que você faz a tomografia. E em alguns casos o implante, a coroa, você sai sorrindo e muitas vezes até 100 pontos. Então a Dental Clinic está no século XXI, quer ouvir de uma qualidade
da odontologia mais moderna que existe no planeta hoje, você precisa da Dental Clínica. Telefone 999816640 e o Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni, Dental Clínica Dr. Giovanni, Jovane, né? Então entrem lá e vocês vão poder agendar a tua consulta e ser tratado por uma equipe de excelência, capitaneado por mim, eu que vos falo, eu sou o Giovanni Dantas. Eu também fiz questão de começar uma clínica e ela já está bombando. Nós já fizemos mais de 1000 tomografias até agora. Somos a única clínica do Vale do Açu que tem um tomógrafo. Então você sofre um acidente, quer saber se tem algum tipo de problema mais sério, mesmo que não sofreu acidente, a tomografia é o exame que você precisa. Consegue ver muitas coisas que uma radiografia simplesmente não mostra. Então, você quer ter qualidade no diagnóstico, nós temos um equipamento de última geração, um equipamento alemão chamado Siemens. Nós temos uma equipe de laudistas capitaneado pelo Dr. Franklin Tertulino, que é um dos melhores laudistas hoje do Nordeste. O cara é simplesmente fantástico, eu espero trazê-lo até nesse programa qualquer dia desses. E além disso, nós temos também na Equilibrium toda a parte de cardiologia. Você precisa fazer Holter, mapa, que são aqueles exames que se passa com um aparelhinho 24 horas, inclusive dorme com ele, para ver como é que está a pressão, ver como é que está a situação do teu coração. Nós temos tudo isso de uma forma fantástica. Entre em contato conosco e além disso tudo também teste ergométrico, aquele da esteira. Temos, inclusive, somos únicos no Açu a ter a polissonografia, que é um aparelho que você também vai dormir com ele, vai passar 24 horas. E neste tempo a gente vai avaliar se você teve apneias, hipopneias, que são aquelas paradas respiratórias. Porque quando há apneia e hipopneia, quando você... normalmente quem percebe isso é o cônjuge, né? Então quando o marido está tendo apneias e hipopneias, a esposa percebe. Também acontece no sentido inverso, a esposa tendo apneias e hipopneias e o marido percebe. Daquela parada, né, de respiração é meio assustador, quem já viu sabe do que eu estou falando. Então esse tipo de coisa faz pensar que a pessoa vai até morrer. Na verdade pode gerar muitos problemas e para saber disso precisa de uma polissonografia. E para tratar isso nós temos todos os tratamentos. Você precisa, por exemplo, de um laser para fazer, nós temos na Dental Clínica e entra em harmonia com o equilíbrio. Então, eu entendo que eu tenho de 5 até 15 hipopneias, apneias por hora, eu trato com laser e eu não preciso usar nada, só o laser já resolve. E é totalmente indolor, de uma forma simples demais. Eu tenho de 15 a 30 hipopneias e apneias. Ok, então aí você vai precisar usar um aparelho intraoral que vai protruir a mandíbula e vai fazer com que você evite essas hipopneias e apneias. Lembrando que a hipopneia é o que faz o ronco. Então, as pessoas que roncam, que são pelo menos 1/3, alguns falam em até metade da população, tendo isso, essa questão do ronco, seria interessante que vocês começassem a se preocupar, porque o ronco pode gerar problemas de saúde muito graves. E aí então, depois de 30 hipopneias por hora, que seria indicado o CPAP, que é aquele aparelho mais, digamos assim, mais complicado de se usar e também muita gente deixa até de usar porque se torna mais trabalhoso. A Equilibrium tem o nosso Instagram, que é o Equilibrium Açu, com 2 S, e o telefone de lá é o 99696-2122, 99696-2122. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fiquem com Deus, com o nosso Criador. Um forte abraço em todos vocês. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.